lemos 2 Reis capítulo 20 e vemos Isaías dizendo: arruma a tua casa, nós pensamos que esse homem estava em pecado, mas a Bíblia vai mostrar outra coisa, e eu quero que os irmãos prestem muita atenção. A Bíblia vai dizer no 2 Reis capítulo 18, versículo de número 2, e depois também os outros versículos seguintes, que este homem chamado Ezequias, você pode conferir na sua Bíblia, 2 Reis 18, a Bíblia vai dizer que este homem, ele foi filho de Acás. Quem era Acás? Acás era um rei idólatra, Acás era um rei ímpio, um rei que não temia a Deus, e esse rei ele fez coisas más. A Bíblia diz que Acás fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas quando você vai ali para 2 Reis capítulo 18, você vai ver lá no capítulo 18, versículo 2, que Ezequias ele faz o oposto que o seu pai fez. Se o pai de Ezequias fazia o que era mal, olha o que diz a Bíblia: Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. E aqui eu já tenho a primeira lição para a igreja do Senhor nessa noite. Os outros podem fazer de um jeito, mas nós não somos os outros, nós podemos optar por fazer diferente. Quem sabe você conhece alguém que bebe, fuma, se prostitui. Quem sabe isso é comum aqui na região, isso está comum aí fora. Basta nós andarmos pelas ruas, nós vamos ver. Uns anos atrás era feio, pastor, as mulheres beberem e fumar. Hoje elas bebem e fumam até, bebem a bebida até no bico, né? O escândalo. Mas não é porque os outros fazem que eu tenho que fazer. E Ezequias ele entende esse princípio. O meu pai foi ruim, o meu pai fez o que era mal, o meu pai desagradou a Deus, mas eu vou buscar o Senhor, eu vou fazer o que é reto aos olhos do Senhor. E a Bíblia vai dizer, é só você abrir aí 2 Reis capítulo 18, e o versículo de número 2 vai dizer assim: tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abíbia, e filha de Zacarias. Olha o que diz o 3: fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então ele tem uma decisão na sua vida. Não é porque o meu pai desagradou a Deus, não é porque o meu pai pecou que eu tenho que seguir o mesmo exemplo. Eu vou buscar o Deus de Abraão, eu vou buscar o Deus de Isaac, eu vou buscar o Deus de Jacó, e eu vou fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então veja que esse homem aqui, ele faz uma escolha sábia, uma escolha inteligente. Ele diz assim: eu vou servir a Deus. E o que a Bíblia vai nos mostrar mais? Vamos olhar aqui para que o texto vai nos dizer. A Bíblia diz que este homem aqui buscou ao Senhor e que o Senhor se agradou dele. Você pode olhar aí, irmão, o que eu estou dizendo na Bíblia. Olha o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer que o Senhor se agradou dele. Olha que coisa tremenda. A Bíblia vai nos mostrar aqui, pastor. Eu estou apurando aqui para nós orar, porque eu estou sentindo que Deus quer fazer algumas coisas aqui. A Bíblia vai dizer que este homem confiou em Deus de uma forma única, que depois dele não houve rei em Israel que confiasse em Deus da forma que ele confiou. Veja que coisa tremenda. Olha o que diz a Bíblia, capítulo 18, 2 Reis, versículo 5. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis da Judeia, nem entre os reis que foram antes dele. Então veja que exemplo. Ele busca Deus, ele teme a Deus, e ele confia em Deus de uma forma única. Ninguém na Bíblia dos reis reinou, confiou no Senhor como ele confiou. Sabe o que a Bíblia mais vai dizer? Me chama a atenção. É só você ler a Bíblia aí. Diz o versículo de número 6: porque se achegou ao Senhor e não se apartou dele, e guardou os seus mandamentos, os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Agora olha o que vai dizer o versículo 7: assim foi o Senhor com ele para onde quer que ele andava. Esse homem aqui foi tão crente, irmãos, tão crente, que aonde ele ia, Deus estava junto. É diferente de Enoque, que andou com Deus. Quando alguém anda com outra pessoa, por exemplo, eu vim aqui de carona com o pastor Antônio, é ele que está comandando. Enoque andou com Deus. Mas quando nós olhamos para 2 Reis 18, versículo 7, a Bíblia vai dizer que este homem é tão crente que Deus decide andar com ele. Olha que coisa, pastor. Aonde ele ia, Deus ia. É o texto, não sou eu que estou falando. É só você ler aí. Olha o que diz a Bíblia: assim foi o Senhor com ele por onde quer que ia.
Então veja que esse homem aqui, ele é um crente, mas não é um crente como outros crentes que andam por aí. Ele é um crente que teme a Deus, que cumpre os mandamentos, que guarda a palavra. Ele é um crente que chama a atenção de Deus. Ele é um crente que Deus dá testemunho. Ele é um crente que Deus decide andar com ele. Diz para esse irmão do seu lado: você já imaginou que coisa boa você ir para a direita e Deus ir para a direita, você ir para a esquerda e Deus ir para a esquerda, você dizer eu vou atravessar a rua e Deus atravessar a rua contigo? Irmão, isso é maravilhoso, isso é tremendo. Quando alguém chama a atenção do céu a ponto de Deus decidir fazer companhia para a pessoa. Aleluia. Existem muitas pessoas aí que andam sozinhas. Deus está longe deles, mas esse aqui Deus disse: eu vou andar com ele. Olha que coisa linda. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é o que a Bíblia vai dizer aqui em 2 Reis capítulo 20. A Bíblia vai dizer no capítulo 19, melhor dizendo, que no 14º ano do reinado, quando fazia 14 anos que esse rei estava reinando, havia uma plenitude tremenda, havia prosperidade, havia paz, havia segurança. Quando deu 14 anos que esse rei estava reinando, a Bíblia vai dizer que os inimigos cercaram Jerusalém. Os inimigos cercaram Jerusalém e começaram a fazer ameaças, dizendo assim: nós vamos invadir, nós vamos destruir, nós vamos te matar, nós vamos tomar conta aqui de Jerusalém. É isso que os inimigos estavam falando. Se você abrir a sua Bíblia aí, você vai ver isso, a forma que ele é afrontado pelos inimigos. Apesar dele temer a Deus, apesar dele ser um homem justo, apesar dele estar na presença de Deus, a Bíblia vai dizer que ele sentiu medo. A Bíblia vai dizer que ele temeu os adversários. A Bíblia vai dizer que tamanho foi o temor deste homem, que este homem acabou ficando enfermo por medo. Preste atenção nisso. Ele vai parar na cama enfermo por temer os inimigos. Os inimigos eram tão numerosos, os inimigos eram tão fortes, os inimigos estavam vindo com tamanha força e fúria, que o rei Ezequias, mesmo sendo fiel a Deus, temeu e acabou doente. E diz a Bíblia Sagrada que a doença, uma espécie de febre, começou a despertar feridas no corpo desse rei. E esse rei agora ele está na cama, sem forças, tomado de chaga do alto da cabeça à planta dos pés. Para piorar essa situação, é aí que a Bíblia vai dizer que Isaías se apresenta e diz assim para o rei: põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Quando a gente lê esse versículo sozinho, a gente pensa que ele estava em pecado. Muitos pregadores pregam esse texto mandando a igreja consertar a vida. Olha o que Deus mandou o profeta. Mas não, é só você ler com calma, você vai ver que ele não estava em pecado. É só você ler com calma e você vai ver que esse homem servia a Deus com fidelidade. Então quando o profeta vem e diz: arruma a tua casa, porque tu vai morrer, é porque estava numa iminência de guerra. Os inimigos estavam chegando e a mensagem de Deus para o rei Ezequias era: você vai morrer, não pode deixar o povo aí de qualquer forma, ordena a casa aqui está falando do reino, arruma tudo, porque os inimigos estão aí, o povo vai ficar sem o rei, tu vai morrer, arruma a casa, é isso que está dizendo. Quando o profeta Isaías dá esta mensagem ao rei, olha o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer, 2 Reis capítulo 20, versículo 2 a seguir, a Bíblia vai dizer: então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo. Quem virou o rosto para a parede aqui? O rei, que havia recebido a profecia que ia morrer. Olha o que diz o texto: e virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo. Olha o que ele vai dizer para o Senhor: ah, Senhor, se servir, lembra que tenho andado diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e tenho feito o que é reto aos teus olhos. Veja que ele está com a vida no altar, pastor. Ele não está em pecado, preste atenção. Ele está com a vida no altar. Está agora enfermo porque está apavorado, chagas no seu corpo, o inimigo querendo destruir. O profeta chega e diz que ele vai morrer, e ele vai fazer oração e dizer: Senhor, não sei se adianta, mas se adiantar alguma coisa, o Senhor lembra, por favor, que eu tenho feito o que é reto aos teus olhos. O Senhor lembra, por favor, que eu tenho andado com o coração puro, olha, perfeito diante de ti. E a Bíblia diz que acabam as palavras e ele chora.
É nesse momento que o profeta Isaías volta de novo, e agora trazendo uma mensagem completamente diferente da primeira. Se na primeira mensagem Isaías diz que ele vai morrer, agora Isaías vem e diz que ele vai viver. Olha o que diz o texto: voltou e disse a Ezequias. Olha, Deus mandou Isaías voltar e dizer o quê? Eu vi as tuas lágrimas, eu ouvi a tua oração, eu vou te curar, daqui a 3 dias tu vai estar lá na minha casa, e ainda eu vou livrar esta cidade das mãos dos inimigos. Glória a Deus. Olha que profecia maravilhosa. Eu vi as tuas lágrimas, eu vi a tua oração, eu vou te sarar e ainda vou livrar essa cidade das mãos dos inimigos. Eu tenho algumas verdades para falar aqui para os irmãos nesse texto, e eu queria que os irmãos nessa noite entendessem essa palavra aqui, porque essa palavra que o Senhor mandou falar aqui nessa noite para alguém que está aqui. Eu quero chamar a atenção primeiramente para o currículo desse homem, para a postura desse homem. Diga bem forte assim: ele era crente. Não, diga forte: ele era crente. Fala para esse irmão do seu lado: ele era crente. Fala para ele aí, para ele entender. Ele estava com a vida em dia. Estava com a vida no altar. Agora presta atenção: isso não o isentou de ser provado. Isso aqui não o isentou de passar por luta. Isso aqui não isentou de enfermidade. Isso aqui não isentou do inimigo querer invadir. O que eu quero falar aqui para alguém que entrou aqui hoje, nessa noite, irmãos? Preste atenção: o fato de nós sermos crentes, estarmos na presença de Deus, o fato de nós sermos cristãos, ser dizimista e congregar na Assembleia de Deus, ministério aí dos Gideões missionários, não nos isenta de passar por luta, não nos isenta de passar por prova. Tem gente que fica falando assim, ó, Deus está revelando algo forte aqui, pastor. Tem gente que está dizendo assim: ah, mas eu sou crente, por que eu passo por isso? Eu sou crente, por que eu estou nessa situação? Se Deus é comigo, por que eu estou neste vale? Escuta, irmão, a Bíblia diz que o sol brilha para o justo e para o ímpio. A Bíblia diz, irmão, preste atenção, que a chuva vem para o justo e para o ímpio. A Bíblia diz que as calamidades vêm para o justo e para o ímpio. A Bíblia diz que as provações vêm para o justo e para o ímpio. A Bíblia diz que as dificuldades vêm para o justo e para o ímpio. Ninguém está isento de passar por luta, por provação, pelo fato de ser crente. Por muitos anos tem se pregado em algumas igrejas aí que o crente de verdade tem que estar bem, que o crente de verdade não pode estar doente, que o crente de verdade não pode passar por luta financeira, que o crente de verdade tem que viver nas melhores casas até lá. Amém, glória a Deus por isso. Mas se chegar às lutas, isso não quer dizer que você não é crente e que Deus não está contigo. Deixa eu falar uma coisa aqui, está sendo filmado, eu só não vou dizer o nome, porque é meu amigo e eu posso me complicar depois se ele ver, pastor. Quando veio o Covid, tem um pastor amigo meu que ele disse assim: crente de verdade não pega Covid. Olha que bobagem. Crente de verdade, irmãos, que ora, não pega Covid. Ele teve que ser entubado, quase morreu. A igreja ficou toda contra com ele. Ele disse: esse aí não é pastor de verdade, esse aí não é homem de Deus de verdade, porque ele disse que homem de Deus de verdade não pega Covid. Ele quase morreu, não é homem de Deus. Então eu quero dizer para alguém que entrou aqui pensando assim: ah, mas eu sirvo a Deus, por que eu estou passando por isso? Deixa eu lhe dizer, porque isso faz parte da vida. Isso faz parte da vida. Preste atenção: tem dia que a gente vai estar bem, tem dia que a gente não vai estar tão bem, tem dia que a gente vai estar lá em cima, outros dias a gente vai estar mais por baixo, tem dia que a gente vai estar pulando de alegria, outros dias a gente vai estar chorando. Por quê? Porque os ventos contrários sopram, porque as lutas vêm, independente de eu ser crente ou não ser crente. Aí alguém vai dizer assim para mim: tá, mas então por que ser crente? Olha para o irmão do seu lado, dá um sorriso para ele dizer assim: então por que ser crente? Fala aí para ele: por que ser crente? Sim, tem gente que diz assim: tá, mas então por que ser crente? Eu achei que ser crente tinha alguma diferença. E é aqui que entra a palavra. Olha a diferença da vida de um crente e de um ímpio. O ímpio, quando passa pela luta,
se afoga nas bebidas, nas drogas e acaba até com a vida. O crente, quando passa pelas lutas, ele sabe que ele tem um Deus vivo, poderoso, que cuida dele e que não vai desampará-lo. Qual é a diferença do ímpio para o crente? Eu vou lhe dizer que na hora da luta, o Senhor se levanta com mão forte para dar vitória. Eu quero que você entenda isso aqui nessa noite, irmão. Alguém disse assim outro dia para mim: ah, mas não vale a pena esse negócio de ofertar, não vale a pena esse negócio de dizimar, porque falam tanto que o dízimo aí repreende o devorador. Mas eu estou na luta, o mundo inteiro está na luta. O mundo inteiro está na luta. A crise está sendo estabelecida em todo mundo. Não é só na tua casa, na tua cidade, no teu bairro. Não. Todo mundo está com crise. Agora deixa eu fazer uma pergunta. No meio dessa crise tem faltado? Não tem. Por quê? Porque você serve o Deus da provisão. No meio dessa crise tem faltado? Não tem. Não tem faltado a veste, não tem faltado o calçado, não tem faltado o pão. Por quê, meu irmão? Porque apesar da crise estabelecida, nós servimos o Deus que é dono da prata, que é dono do ouro, que cuida de nós nos mínimos detalhes. É aqui que está a diferença. Glória a Deus. Se você é bom de Bíblia, corre ali em 1 Reis, capítulo 17. Você vai ver uma coisa extraordinária. Olha o que vai dizer o texto. 1 Reis, capítulo número 17. O profeta Elias profetiza seca. Escute isso aqui. O profeta Elias profetiza seca. Aí vem no versículo 1 Reis 17. Aí vem no versículo de número 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te, vira para o oriente, te esconde junto ao ribeiro do Querite que está diante do Jordão, e há de ser que beberá do ribeiro, e os corvos ali te sustentarão. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque habitou junto ao ribeiro do Querite que está diante do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. Agora olha o que diz o 7. Mas sucedeu que passado dias o ribeiro secou, porque não tinha chuva na terra. Elias é um homem de Deus. É um profeta que fala e o céu se fecha, fala de novo e o céu se abre. Deus diz para Elias: Elias, tu profetizou a seca, agora vai para o Jordão, fica lá no ribeiro do Querite. Os corvos vão te sustentar e bebem do ribeiro. Mas deixa eu dizer uma coisa: a seca foi só sobre a casa de Acabe ou sobre todo mundo? Naquele dia foi sobre todo mundo. A Bíblia vai dizer o quê? Que Elias está onde Deus queria, fazendo o que Deus mandou, mas acaba a água do ribeiro para Elias também. É o homem de Deus passando pela prova, é o homem de Deus passando pela luta, é o homem de Deus experimentando a seca que está assolando toda a nação. Aí eu lhe pergunto: mas Deus não podia ter feito um milagre ali? Podia. Deus não podia ter feito chover só onde estava Elias? Podia. Deus não podia ter feito aquele ribeiro não acabar a água? Podia. Mas não fez. Por quê? Porque Deus, ele nos prova. Por que Deus nos prova? Porque ele quer ver o nosso coração, se nós estamos com ele pelo que ele dá ou pelo que ele é. Agora, quando Deus nos prova e vê que nós estamos com ele pelo que ele é, ele abre as portas novamente, ele vira o socorro novamente, ele dá vitória novamente. A provação chegou para o rei Ezequias, a enfermidade chegou para o rei Ezequias, o inimigo afrontou o rei Ezequias, e o que o Ezequias fez? Foi orar. Foi orar e disse: Senhor, lembra que eu tenho sido fiel, lembra que eu tenho andado com o coração perfeito, lembra que eu tenho guardado a tua palavra, os teus mandamentos. Eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, mas se servir de alguma coisa aí, lembra que eu tenho andado na tua presença. E foi chorar. Você não vê ele dizendo assim: Deus me esqueceu. Você não vê ele dizendo assim: Deus me abandonou. Você não vê ele dizendo assim: ah, os inimigos se levantaram, eu estou doente, Deus esqueceu. Não, muito pelo contrário. Ele vai dizer: Senhor, não sei se adianta alguma coisa, mas se adiantar, lembra que eu sou fiel. E aí veio a resposta de Deus. Vocês me ajudam aí, me ajudam? Fala para o irmão do seu lado assim: vale a pena ser fiel, irmão.
Fala para ele com ânimo, com vontade. Vale a pena ser fiel. Sabe por que vale a pena ser fiel a Deus? Porque nessas horas ele se revela. Porque nessas horas ele entra com a provisão. Porque nessas horas ele nos socorre. Porque nessas horas ele abre as portas. Porque nessas horas ele muda cativeiro. Porque nessas horas de provação, quando ele encontra o crente fiel na prova, irmão, ele não deixa muito tempo. E eu vim aqui nessa noite para ser profeta e dizer para alguém que eu estou aqui, que eu estou aqui na prova e se perguntando, Deus, por quê? Eu vim aqui nessa noite para lhe dizer: o Senhor está contemplando a tua fidelidade, o Senhor está contemplando você na prova, e me trouxe aqui nessa noite para dizer que tem novidade chegando. Essa é uma gentileza. Vem aqui, mano. A senhora, vem aqui. Eu vou lhe dizer o que Deus está me mostrando desde que eu peguei o microfone aqui, pastor. Solte a sua Bíblia ali e abre a mão assim para receber presente. Porque Deus tem visto a luta. Deus tem visto o tamanho da batalha. Sabe o que Deus está me mostrando aqui, mano? Que a senhora anda muito angustiada, muito preocupada. Tem dia que a senhora está num desânimo tremendo, porque os ventos têm balançado, os ventos têm soprado o contrário. A luta tem sido grande. Mas sabe o que Deus falou para mim? Diz para minha serva que eu marquei o encontro nessa noite para abençoá-la neste lugar. Sabe o que Deus está me mostrando aqui, mano? O Senhor está me mostrando um sol brilhando assim, ó. E Deus disse assim: fala para ela que a tempestade está acabando, o novo dia está chegando. Eu estou dando vitória, porque ela tem me buscado em meio à luta, não tem murmurado, e eu tenho me agradado. E a partir de hoje, diz o Senhor, comece a ver o tempo novo que chega para a tua vida. Olha aqui para mim, não vale a pena ser fiel a Deus. As pessoas lá fora podem dizer que é loucura ser crente. As pessoas lá fora, pastor Mário, pode dizer que é loucura ter usos, ter costume. As pessoas lá fora podem dizer que é loucura, que é fanatismo. Mas deixa eu dizer uma coisa: é melhor ser fanático e ter o socorro de Deus do que viver uma vida largada e na hora da necessidade Deus está de costas. Sabe o que a Bíblia diz? O profeta Isaías fala. O profeta Isaías diz assim, ó: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir. Mas os seus pecados fazem separação de Deus e vós. E fazem com que Deus fique de costa para que não vos ouça. Isso é pesado, pastor? É pesado, mas é a Bíblia. Agora deixa eu dizer uma coisa: quando Deus vê que existe um coração quebrantado, quando Deus vê que existe um crente fiel, quando Deus vê que existe um servo ali que está na luta, que está na prova, mas não nega o nome, o trono de Deus se movimenta, diz o profeta Ezequiel, e o cetro da misericórdia de Deus se estende. Deus não deixa o filho seu perecer por muito tempo. O problema, pastor, eu vou falar, o senhor disse que era para ficar na palavra, eu vou falar. O problema é que as pessoas não querem compromisso com Deus. Elas querem a bênção, mas elas não querem um compromisso com Deus. Elas querem um milagre, mas elas não querem um compromisso com Deus que faz o milagre. Elas querem as portas abertas, mas elas não querem estar na presença e servir o Deus que abre as portas. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, que muitas igrejas por aí estão cheias, é verdade. Muitas igrejas estão cheias. Mas por quê, pastor? Porque tem alguém aqui liberando falsas esperanças. E as pessoas estão tão desesperadas por coisas aqui de baixo, que elas estão esquecendo as coisas lá de cima. Eu preciso falar aqui, irmão. Esse homem aqui não está em pecado. Esse homem aqui não está em rebeldia. Esse homem aqui está fazendo o que é reto aos olhos do Senhor. Está vivendo uma luta, está vivendo uma prova. E quando ele clama a Deus, o céu se movimenta, o céu responde, o céu se abre e a vitória desce. Aleluia! Sabe por que tem crente que ora e não vem resposta? Eu vou lhe dizer, irmão. Porque você está, na verdade, só pedindo para essa vida. Você está só pedindo para essa vida. Mas tem uma palavra que é dura na Bíblia. Mas eu preciso dizer, louco, se hoje te pedirem a tua alma, o que tu tens para apresentar para Deus? Fecha os teus olhos só um pouquinho aí. Fecha os teus olhos só um pouquinho aí. Fecha os olhos.
Eu quero que você reflita um pouquinho como você tem andado. Você tem andado com fidelidade? Você tem andado com comprometimento? Se hoje você precisar dobrar os teus joelhos e clamar, você terá resposta ou terá silêncio? Eu preciso falar, fica tranquilo, pode deixar sem microfone, eu falo alto. Eu quero fazer uma pergunta, feche os seus olhos. Se hoje você precisar clamar, você vai ter uma resposta ou você vai ter um silêncio? Tem muitas pessoas que estão vivendo o silêncio de Deus. Por quê? Porque não estão atendendo a voz do Espírito. O Senhor está dizendo: vem para a minha casa, vem para a minha presença, anda nos meus caminhos, guarda os meus mandamentos. E você tem ouvido, mas tem negligenciado a voz de Deus. Mas nessa noite o Senhor manda dizer para alguém que está aqui: se hoje tu não endurecer o teu coração e entender que Deus te ama e decidir servi-lo com fidelidade, como fez o rei Ezequias, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, e tu não serás atingido. Essa semana, pastor, essa semana tem milagre de Deus para crente fiel. Aleluia! Essa semana tem resposta de oração para crente fiel. Eu vou dizer uma coisa pro senhor, irmão. O senhor vai ver alguém vindo aqui nos próximos dias dar testemunho. Aleluia. O senhor vai ver alguém vindo aqui dar testemunho nos próximos dias. Sabe por quê? Porque essa palavra tem endereço, pastor. Essa palavra está trabalhando no coração de alguém. Você chegou aqui se perguntando: Deus, por quê? Eu estou lhe dizendo: porque faz parte da vida. Faz parte da vida. Temporal faz parte da vida. Granizo faz parte da vida. Montes e vales fazem parte da vida. Agora, o que não faz parte da vida é um crente fiel a Deus morrer no vale. Não, Deus o levanta, Deus o abençoa, Deus o restaura, Deus o dá sorte. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Os irmãos aqui lembram da passagem bíblica de quando o povo de Israel sai do Egito e para Canaã e fica 40 anos no deserto? Lembra? Lembra ou não lembra dessa passagem bíblica? Até fizeram uma novela e um filme, né? Dos 10 mandamentos lá do Moisés. Olha aqui para mim. Daquela geração inteira que saiu, só 2 pessoas entraram na terra prometida. É o que a Bíblia diz. Só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Por quê? Porque os outros começaram a murmurar. Os outros começaram a reclamar. Lá no deserto eles diziam: Deus nos trouxe aqui para nos matar de fome. E Deus dava maná todo dia. Os outros morreram no deserto. Por quê? Porque eles diziam assim: era melhor voltar lá para o Egito e comer a comida do Egito do que ficar aqui no deserto. Mas Deus estava libertando eles, levando eles para uma terra próspera, uma terra que manava leite e mel. Só 2 daquela geração, Josué e Caleb, se mantiveram firmes. Quando eles entram na terra prometida, pastor, quando eles entram na terra prometida, irmão, a Bíblia diz que Caleb já era um senhor de idade, de quase 80 anos, e ele vai dizer assim: eu quero a minha porção, eu fui fiel a Deus no deserto, e eu quero a minha porção. Ele recebe porção dobrada. Sabe por quê? Porque aquele que é fiel a Deus, meu irmão, ele recebe no mínimo